Então, Rodrigo, por favor. Para quem não me conhece, boa noite, sou Rodrigo Lima, nascido e criado em Vitória, tenho 46 anos. 26. 26, não, 46. E, peraí, deixa eu botar na minha introdução aqui, senão eu vou me perder, desculpa pessoal, eu não sou um cara que fala sozinho, normalmente tem muito barulho enquanto eu estou falando. E agradecer a Simone, obviamente, Morello aí pelo convite, parabéns pelo evento todo, muito obrigado. Bom, eu vou dar um breve histórico do Dead Fish. A gente começou em 1991, nós éramos um grupo de garotos que andava de skate junto, e a gente queria tocar as músicas que a gente não ouvia na rádio, então a gente resolveu, sem saber tocar nenhum instrumento, fazer uma banda, e cá estou hoje. E lá atrás, quando a gente resolveu fundar a banda, cada um escolheu o instrumento sem saber tocar. A gente foi lá, eu vou tocar bateria. O cara ia lá, comprava um kit de bateria, ou arrumava um balde, ou arrumava uma estante de soro, que o pai do amigo nosso era dentista, tinha coisas de soro, e por aí foi. E em 93 a gente lançou a nossa primeira demo. E em 93 para 4 a gente lançou a nossa segunda demo, que foi quando a gente começou a distribuir tudo por carta. Não sei se alguém aqui mandava carta lá no começo dos anos 90, ou se tem alguém aqui que nasceu antes disso, enfim. E a gente começou a divulgar isso Brasil afora, a gente começou a ficar conhecido. E trocando em miúdos, em 97 a gente lançou um álbum que se chama Sirva-se, pela Lona Records, do Cid Travalha, acho que ele não mora mais aqui. O Cidinho. Está em Berlim, né? O Cidinho. E a gente gravou tudo aqui com o Marcelo Cardoso, o Índio. E ele fundou o selo, ele fez o Dia D logo depois. E lançou Pé do Lixo e um monte de outras bandas. Passado alguns anos, a gente já estava na estrada, em 97 para 8. Eu já quase não ia para a faculdade, tem uma colega minha de faculdade ali que pode provar isso. Que eu passava meses na estrada com a banda. E a gente percebeu que a gente podia, lá atrás ainda se vendia muito CD, a gente podia fundar o nosso próprio selo. E a gente lançou pelo nosso próprio selo o nosso segundo álbum, que se chama Sonho Médio, que é um dos meus álbuns preferidos. E o nome do selo se chamava Terceiro Mundo Produções Fonográficas, e funcionava no quarto da minha casa. Ainda divulgando as coisas por carta, fazendo as prensagens todas na Polisson, na Novo Disc, esses lugares que hoje todos não existem mais, que prensavam CDs. E a Terceiro Mundo, durante o Sonho Médio, ela cresceu muito. Era o tempo que se vendia muito CD, era um tempo que se vendia muito material físico, e a gente saía para a estrada com caixas e mais caixas, ia até o Rio Grande do Sul, ou até Santa Catarina, voltava com tudo vendido, chegava, entrava no quarto da minha mãe, fazia mais divulgação por carta, e por aí vai. A gente trocava discos com outras bandas, com outros selos, do Brasil inteiro, e assim surgiu a nossa rede de contatos. Com o tempo a gente lançou um outro álbum que se chama Afasia, que também funcionou muito bem, mas depois do Afasia, e depois de um ano, acho que foi 2002, e a gente ficar na estrada por mais de 7 meses, e ter feito mais de 100 e tantos shows, acho que 115 shows em um ano, isso é um número bem grande, a gente praticamente viveu com o nosso negócio dentro de uma van. E isso começou a dar muito errado, e a gente começou a se desentender muito. O CD surgiu o MP3, e a gente começou a vender menos, começou a tomar calote ali de um cara que a gente entregava em Santa Catarina, mas não tinha como ir cobrar, porque a gente estava em outro lugar tocando, ou estava fazendo uma turnê para o Nordeste. Então a coisa começou a se perder, a gente era bem pouco profissional, tinha bem poucos formemos naquela época. A gente tinha que se virar sozinho. E
Enfim, em 2003 o selo quebrou, eles profissionalizou em 2001, foi para uma sala ali em Bento Ferreira, tinha um estoque legal, eu saí da sociedade, ficaram todos os caras da banda eram sócios do selo, nós éramos como se fosse uma empresa, banda, indivíduos. Assim. E aí quebrou em 2003, a gente já tinha tido umas propostas para gravadoras majors, que a gente tinha dito várias vezes, lindos nãos, assim, porque a gente adorava dizer não para major, era muito bom essa época. Mas aí em 2003 quebrou, a gente tinha uma baita dívida, nosso guitarrista já não falava com a gente, eu não falava com o baixista não falava com o baterista, que não falava comigo. E isso é ter uma banda, principalmente uma banda 10 anos depois. E aí o que aconteceu? Espertamente, Rafael Ramos, que é um dos proprietários da DEC, junto com o João Augusto, fizeram uma proposta quando a banda já tinha acabado, já tinha se dissolvido por alguns meses. E eu, obviamente, disse não, como sempre disse, mas os caras da banda queriam dizer sim. E aí a gente brigou de porrada, para ver quem ia mesmo ficar... que ia prevalecer, sacou? E acabou que eu fui vencido, não na porrada, mas no argumento. E a gente entrou para a Deck Disc em outubro de 2003, e lá ficamos até 2010, por 3 discos. São discos, o primeiro disco se chama 01, o segundo Um Homem Só, o terceiro Contra Todos. No primeiro disco a gente teve uma super atenção da DEC, a indústria fonográfica ainda tinha algum dinheiro, apesar de já parecer bem falida. No segundo disco eles não deram muita pelota, e no terceiro eles cagaram pra gente. Foi terrível estar numa gravadora com um disco ótimo para ser trabalhado, e eles não trabalharam. Depois disso, a gente levou um bom tempo. Em 2000, e desculpa voltar, é um pouco embolado, eu não estou conseguindo ler porque eu estou sem o óculos. A gente foi para São Paulo em 2004, logo depois do lançamento do 01, e lá ficamos, lá estou até hoje, tem 15 anos, feitos agora recentes. E em 2013, depois de lançar o Contra Todos, 5 ou 6 anos depois de lançar o Contra Todos, muitas turnês, modificação da banda, a gente fez um crowdfunding para lançar o nosso penúltimo álbum, que se chama Vitória. E como eu era um cara das cartas, eu não era o cara das redes sociais, ainda não sou, e eu não entendia nada dessa coisa de crowdfunding. Para mim era uma coisa muito bizarra e extrema, porque se você não tem um produto para entregar, como é que você vai prometer para uma pessoa que você vai entregar? Eu sou do tempo que eu entregava o CD na mão do cara. Assim, aí os caras iam comprar um CD sem ele existir. E eu não acreditava no projeto, só que o projeto bateu recorde na época. Eu fui chamado de velho idiota durante muitos anos por conta disso. E a gente lançou o álbum, a gente editou o álbum, a gente distribuiu o álbum como lá naquela época. Só que teve que ser tudo distribuído de uma vez só, porque no crowdfunding o cara quer receber, acabou o crowdfunding, gravou o disco, tem que entregar. Então a gente teve uma questão logística forte. Já de 2014 para cá, a gente fez outro álbum que saiu hoje, que se chama Ponto Cego. Está em todas as redes, todas as plataformas aí. Estamos felizes, estamos de volta para uma gravadora, ou seja, estamos sendo explorados de novo. Mas finalmente a gente conseguiu um contrato razoavelmente bom para algumas coisas, principalmente de direito autoral, conexo, e essas coisas depois de uma guerra de 20 e tantos anos. Então, essa é a minha breve introdução. Desculpe se eu fui demorado. Eu vou começar falando... É legal que você saiu e toda a história que você contou. Eu queria que você falasse um pouco da relação do Dead Fish com a cidade de Vitória. Como a cidade lidava com o Dead Fish, como o poder público lidava com o Dead Fish, as experiências ruins ou boas, se a cidade te abraçou, se teve um momento que Vitória abraçou o Dead Fish, ou o Dead Fish já é São Paulo, no sentido de que São Paulo abraçou o Dead Fish. Como é essa situação? Eu sei que a pergunta é meio cabulosa, né? Sim, é cabulosa, mas dá para responder na boa. Assim. Eu me sentia abraçado pelos meus próximos, assim, pelos caras da cena de skate, pelos caras da cena punk. A gente fazia a gente mesmo, a gente não precisava muito de poder público para fazer nada, nas nossas limitações e nas nossas tosquices. Assim.
num dado momento, a gente começou a ter uma certa entrada. Assim, eu lembro que em 96 a gente abriu para o Raimundos, só que sem poder tocar nos instrumentos. Então, o que a gente fez? Estragou o palco do Raimundos. Mexeu com todos os instrumentos do Raimundos. E a gente tinha até uma certa entrada, mas não rolava uma atenção. A gente não era uma banda de características folclóricas locais. Assim. Na verdade, a gente não ligava tanto. Mas rolava aquela coisa, tipo assim, aquela banda é da panela da prefeitura. Aquela banda Mas a gente não se importava, não. A gente ia lá e fazia a gente mesmo. E eu me sentia muito feliz de estar próximo das pessoas para quem eu tocava. Isso fazia toda a diferença, assim. Eu lembro que a gente de não saber tocar nada em 91, para ter um produtor local em 98, foi algo super salto, assim. Eu acho que a galera local se fechou muito em vamos aprender, vamos nos desenvolver, assim. E o poder público, às vezes, rolava um show de verão, alguma coisa assim da prefeitura, mas foi bem pouco. E esses 28 anos de estrada, você já falou que você já brigou com a banda várias vezes, e no vídeo desse álbum agora você estava falando que dessa vez não rolou briga com a banda na gravação. Essa questão da banda mudar, de peças entrarem e sair, como lidar com isso de uma forma natural, ou se isso é normal mesmo, qual que é a sua lição aprendida depois desse tempo todo e várias pessoas, né, voltam, vai? Não tem como aprender, não tem como ser de forma natural, porque lá atrás as pessoas estavam doando suas vidas. As pessoas estavam saindo dos seus trabalhos, por exemplo, o Aliande, que saiu no ano passado, ele perdeu, sei lá, 5, 6 empregos. Em menos de 3 anos. Assim. Ele era um cara que precisava estar no trampo, mas ele falava, não, vamos aí, estamos juntos. E é sempre dolorido, cara, é sempre bem complicado. Eu não gosto muito de lembrar de algumas saídas de uns caras, assim, mas outros não. Depois que a gente estava em São Paulo, que a coisa se tornou um pouco mais trampo, eu acho que você ganha uma certa frieza profissional. Assim. Enquanto a gente estava... Cara, a nossa vida é estar dentro de uma van, a nossa gravadora botar os discos dentro da van e sair vendendo pessoa a pessoa, loja a loja, era mais dolorido. Assim. Depois não, você até falou que a gente não brigou nesse álbum, é algo inédito no Dead Fish. A gente brigava por tudo, assim, por uma palavra, por um sinônimo, por um riff. Hoje não, existe um pragmatismo, eu até falei no vídeo, existe um pragmatismo paulistano, assim, uma frieza, assim, os caras, tudo bem, vamos resolver da melhor forma. Acho que também a gente ficou velho, né? Também porque a gente brigar por causa de vírgula e de uma cantada é bem complicado, mas depois de anos, a gente aprende que lá atrás a gente botava a banda na frente de tudo, assim. Não importava o que você estivesse passando na vida. A banda era o que interessava. E isso aleijou uma galera. Assim. Gente que saiu mal. Depois não, depois a gente falava, a gente tem interesse, a gente é pai, a gente tem uma estrutura de vida aqui em São Paulo, vamos ser mais pragmático. E aí quando os caras tinham que sair, galera, você tem que sair porque está rolando isso, aquilo, outro. Mas nunca é tranquilo. Quem tem banda aí deve saber disso. Toda despedida é dolorosa, né? Não tem jeito. Tranquilo. E essa questão de você ter 28 anos de carreira e uma base de fã que se rejuvenesce e ao mesmo tempo está envelhecendo com você. Como é que você vê a galera do começo acompanhando o Dead Fish como a galera que agora que está pegando os últimos álbuns e entrando? Não é a mesma galera, é a mesma galera. 28 anos é muito tempo, né? Então... a gente viu 3 gerações passarem na nossa frente. Assim. Acho que agora deu uma parada, o nosso público deu uma envelhecida. Até porque eu acho que o rock não está tão formando público e molecada. Assim. Pensando nisso, qual é o problema do rock, então? O que aconteceu? Parou de romper? Virou... O discurso mudou? Talvez tenha virado habitué, envelheceu mal, virou reaça bobo. Não sei. Não consigo explicar. Eu acho que a gente conseguiu... lá atrás, ver as gerações passando. Eu não consigo explicar isso. Eu acho que eu estou tão envolvido que eu não consigo explicar. Mas vai fã levar o filho fã? Vai, cara. Vai. Eu tenho amigos do... Acho que o Exley, um amigo meu, tá aí. Se ele tivesse filho, ele traz... Tem caras no ABC que
os filhos ouviram e agora estão indo com 17, 18 anos, sacou? Porque no começo era isso. Eu lembro com 14 anos comprando aquele CD ali na loja do Boulevard ali, que tinha aquela loja de skate. Sim, loja... E aquele CDzinho, né, com aquela moedinha de R$1. E o Peixe Morto. E aquilo pra mim era tipo revolucionário. Uma banda que vendia o CD, que eu, pô, olha só, cara, o CD dos caras aqui, velho. Eu lembro que eu pegava e vendia CD do Dead Fish e do Zé Maria, porque eu tava estudando em São Paulo. Vendia na rodoviária aqui de Vitória, a gente levava pra lá e vendia pra caramba. CD todo vendia. mundo. O São Paulo te abraçou de um jeito que Vitória não conseguiu te abraçar, né? Eu não posso reclamar do público de São Paulo, principalmente do público do Hangar 110, que foi onde a gente desembarcou primeiro. Assim. Primeiro que a gente pegou um cara que era mega honesto, que não estava disposto a arrancar o nosso pelo para fazer uma grana. Assim. Ele era um cara que estava inserido na cena de punk dos anos 80. Em São Paulo, ele abriu um lugar para divulgar a própria cultura do punk. Assim. E a gente teve essa sorte de ter encontrado o alemão lá e de ter encontrado um público curioso, assim, bastante curioso. Eu acho que nas primeiras vezes que a gente tocou em São Paulo, a gente percebeu que dava para sair da vizinhança. Assim, que dava. Tanto que a gente lançou o Sonho Médio logo depois de uma turnê para fora do estado. A gente era criança, moleque, assim, eu tinha 25 anos. Né? E ali, com o público de São Paulo e com o Hangar 110, a gente se ligou que a gente poderia fazer uma coisa nossa, assim, com uma estrutura nossa, que existia realmente uma cultura de punk, uma cultura de música independente, uma cultura de música alternativa, e as pessoas eram todas conhecidas, assim, público e banda, às vezes, se misturavam. E isso acontece, né? É importante que as bandas estejam aí olhando as outras, né? Porque se não criar uma rede, acaba que um não fala do outro, um não conecta e nada acontece. Fica todo mundo no seu cantinho, defendendo a sua fita. E aí separa, né? As coisas não... Boa noite. As coisas não se encaixam se não tiver a união e essa cumplicidade de ir trocando. Quem eram as bandas que trocavam com vocês? Quem é que recebia vocês em casa e vocês recebiam aqui? Rolava esse tipo de intercâmbio ou era uma coisa... Sim. Cara, falando daqui, a nossa cena ela era precária, a gente tinha brigas internas, eu acho que era mais também uma questão de classe, Vila Velha, Vitória e etc. A gente trocava muito com os caras do punk lá de Vila Velha, que era o Muqueca, que era o Gritos de Ódio, que era... Mas aí vocês pegavam e viajavam junto, galera, vamos arrumar tudo em São Paulo pra todo mundo. Às vezes. Já lá em São Paulo, a gente tinha... Como a gente já tinha contato com as pessoas por carta, a gente chegava, de repente, na época a Galeria do Rock ainda era uma galeria do rock, não vendia só camiseta, vendia disco, vinil e tal. E a gente encontrava os caras lá, vou encontrar o fulano lá, não era por SMS, ele ligava, vou chegar a tal hora em tal... E encontrava o cara de um selo, o cara do IML, que é uma banda das antigas, que hoje o cara é do Flávio. Ele é do Pinaps, e o Pinaps é velho pra caramba também. E ele foi de N e outras bandas. A gente foi conhecendo as pessoas. Assim. E depois surgiu o MSN. Isso foi revolucionário, depois viu, disso pessoal? aqui. Quando surgiu o MSN, tinham grupos, sabe? Hardcore, anos 90, hardcore melódico, punk 77, não sei. E a gente transitava nesses grupos, e aí quando chegava nos lugares, a gente já conhecia as pessoas, as bandas, e ali as pessoas iam receber. Os caras do ABC receberam a gente muito bem. O Flávio Grão, que fez a nossa capa desse último disco, foi um cara que fez o nosso primeiro show lá em 97, no verão de 97. E por aí foi, cá estamos. Que eu vou mandar umas perguntas aqui. Pode mandar. A Thaisa perguntou, o que um selo pode fazer por uma banda independente? Prós e contras. Thaisa, dá um oi aí, dá uma mão assim. Aí, ó. Olá. Depende do selo, depende da intenção do cara. Assim, por exemplo, a DEC é um selo independente que vai te botar numa distribuição maior, que vai te botar para um público de massa, que lá atrás, em 2004, funcionava porque tinha MTV, tinha coisa da rádio e tudo mais. Hoje, não sei se funciona tanto porque tem plataforma, né?
Mas um selo pode te colocar com outras, em troca com outras bandas, em troca com outros cenários. Eu lembro que quando a gente começou lá atrás e a gente fundou o nosso selo e a gente começou a conhecer as pessoas, num selo X fazia diferença. As pessoas já te conheciam como uma pessoa de garage music. Ou num selo Y, num selo de Punk 77, ou no selo W, num selo de grind. Mas a gente era tudo junto. No final a gente trocava tudo isso. Hoje, eu acho que num selo, se ele for seu, é muito bom, porque você pode editar sua música via selo, né? Normalmente os selos têm as suas próprias editoras. E eu acho que é isso. Lembrando que temos o Fábio aqui, ó, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só chamar ele, anotar e mandar para cá. A Cíntia, que formou com você, ela mandou uma pergunta, assim, uma provocação, lembrando do seu show de Depois de Amanhã. Como é a sua relação com os direitos humanos? Você se reconhece como ativista dos direitos humanos? Desde sempre. Até porque eu sou vegan, dos direitos dos animais também. Mas direitos humanos e direitos dos animais, eu vejo uma coisa muito ligada ao direito do planeta, bioética, e etc, e etc. Eu saí da faculdade para entrar numa van para fazer turnê já com essa cabeça. Viu, Cíntia? E o show agora de Depois de Amanhã lá do evento do Lula, como é que apoio, como acho é que que ele funciona, ele como é que funcionam essas articulações assim políticas de grandes artistas na hora de se posicionar conjuntamente? Como funciona uma articulação principalmente dessa, assim? se posicionar a favor do Lula, né? Sim. É bastante arriscado, até porque no meio do rock as pessoas se tornaram bastante reacionárias. Eu tenho a minha certeza sobre ele ser um preso político e etc. E N outras coisas, não quero ficar falando do Lula aqui. Mas a articulação se dá, os caras ligam. A menina do festival ligou para o André, que é nosso empresário, e a gente falou, não, vamos fazer, claro, agora. Resta saber se aquele tanto de banda vão caber num palco. Isso vão dar isso tempo lá, bastante, né? Domingo, a gente vai saber. E aí lá é tipo 20 minutos, muda a banda, 5 20 músicas, minutos, não, tipo Gold Music. É um ato, né? É mais um ato do que um show. Então... E aí eu queria falar... vou fazer uma pergunta meio provocativa. O Dead Fish vai chegar nos Rolling Stones em tempo de banda? Espero que não, velho. Você consegue ver, assim, vamos falar então da mensagem. A mensagem do Dead Fish muda e não muda, né? Ela gira em torno de uma ideologia que se permanece. A minha cultura é o punk, o hardcore e tudo tá... que eu descobri fora da faculdade ali. Eu fiz direito na UFES, mas existia a minha cena de punk que eu aprendi sobre veganismo, sobre Múmia Abu-Jamal, sobre anarquismo, anarcofuturismo, sobre como montar seu próprio selo, sobre como gravar seu próprio disco. Tudo isso foi dentro da minha cultura de punk. Assim. E qual foi a pergunta? Desculpa mesmo. Foi mal. A pergunta era sobre exatamente as letras e o que você traz nas suas letras e como a estética do Dead Fish está aí há 28 anos se lapidando, né? Ela não muda, né? A mesma pedra que vai se lapidando um pouquinho mais. Sim. Parece conservador, né? Mas é por isso que eu joguei o Rolling Stones, né? Aquela piada, não, que daqui a 50 anos ninguém vai ouvir Rolling Stones. Então, né? Daqui a 50 anos a gente vai ouvir Dead Fish, é isso que eu tô... Cara, não sei. Vou aproveitar aqui. A gente sempre ficou muito na borda. O Dead Fish é sempre uma banda que está por acabar, sabe? Desde muito tempo. E não sei, não gosto de ficar pensando daqui um mês, 2, assim. Já é complicado. Daqui 50 anos. Sei. Agora vem uma pergunta provocativa. Sim. E Vitória era panela também 10 mil anos atrás? Olha, o cara soltou 10 mil anos atrás. Nos anos 90 tinha aquela coisa, assim, surgiu aquela lei de incentivo lá do Rubem Braga. Do Velho Cagado não, do Velho Cagado é outro. E a gente não conseguia ter muito acesso, assim, ficava só uma animal e
e os entornos. Mas, sinceramente, a gente não entrava nessa guerra, assim. A gente falava, os caras panelas, pô, beleza, vai lá, faz o teu ali e tal. Tranquilo, a gente não tinha muito problema com isso não, mas o capixaba gosta também, né, dessa coisa de Gosta, faz parte. De de reclamar mesmo, assim. Acho que eu sou assim. É italiano, né? Tem aquela vertente italiana. E eu sou um pouco assim, mas tinha coisa de que se o cara se despontasse um pouquinho mais, era um problema, né, cara? Não sei se hoje é assim, acredito que não. Acredito que com o formato de cultura e de coisa digital, as coisas devam ter mudado, assim, mas eu lembro que quando a gente saiu da demo, dando um exemplo, quando a gente saiu da segunda demo para fazer um álbum, a gente virou uma banda vendida porque a gente parou de fazer demo. A gente fez um álbum. E isso foi muito... E dali para N... E todo movimento que você inova, alguém vai questionar que o movimento inovador devia ter sido o anterior, que era o movimento esperado. E toda hora vai ser assim, né? Toda vez que você inventar uma coisa nova, vai alguém que, não, mas eu preferia quando vocês eram bom raiz. Era antigamente, quando você não né? tinha, quando você não tinha nada. Horrível. Não é. Hoje é bem mais legal, galera. Pode acreditar nisso. E quando você ouve som, você está acompanhando a cena capixaba, o que você ouve, cara? O que você gosta de ouvir quando você resolveu ouvir uma música? O que você aperta para ouvir? Cara, esses dias, o nosso guitarrista, ele toca numa banda de soul chamada Black Mantra. Black Mantra, Big Band. É, uma Big Bandona. Assim. Eles se inscreveram aí. No ano que vem eles aparecem. Ah, é? Pode crer. E bom saber para não atrapalhar a agenda do Dead Fish, né, cara? A gente deixa... Aí, brother, não atrapalha a agenda do Dead Fish, não. Cara... Não ouço nada, velho. Pode falar. Não, eu ouço, cara. Eu tô ouvindo soul music. Esses dias a gente tava ouvindo... Cara, esses dias eu ouvi o primeiro disco do Michael Jackson. Só pra... E depois eu ouvi o último álbum do Bad Religion. Cara, com plataforma você pode botar num randômico ali, né? Ouvi o último do Flicts, que é uma banda de São Paulo. E ouvi o Tool. Conhece o Tool? Tool. T-O-O-L. Sim. Ouvi umas coisas do Tool essa semana, que é muita doideira, assim, e fiquei ouvindo por 4 dias. Agora a gente tem uma pergunta do Ailton, que ele falou assim... E aí, Ailton? Como artista independente ou não, quais os cuidados que você deve tomar no início de carreira, na sua opinião? Ou cuidado nenhum, né? Não, tem que ter muito. A gente foi super... criterioso lá atrás, assim. A gente disse muitos nãos, com as pessoas prometendo o mundo pra gente. O músico, hoje, principalmente, tem que estar informadaço, assim. Entender um pouco de direito autoral. Eu vi uma palestra de blockchain aqui agora, que foi reveladora. Entender um pouco de como fazer sua música ali, né, na sua casa, ter uma plaquinha, conseguir gravar isso. A gente gravou esse último disco do Dead Fish todo numa plaquinha, depois passou a demo para deck, entender um pouco disso, ter critério, gostar do que você está fazendo. Não adianta você fazer um negócio nas coxas que você mesmo não gosta, não se reconhece ali. E entender que hoje é muito mais simples você ser independente, fazer uma grana, sair para viajar, correr atrás você mesmo das coisas. Antigamente a gente tinha uma dependência infinitamente maior. Então é isso, é estar informado, não se fechar muito eu vou conseguir um selo, vou conseguir uma gravadora e vou ganhar o mundo. Isso é baita ingênuo, assim. Você consegue ganhar o mundo trampando e fazendo certinho o que você acredita. Assim. Ou não, ou você só vai aprender o processo, vai ser mais uma banda ali, você vai fazer outra banda e vai virar um produtor, ou vai virar um cara que mexe com mídia social. Hoje você pode ir para milhões de lugares. E como vocês pensam um show, cara? Quando o Dead Fish agora vai lançar o álbum, vai vir um show.
como que vocês pensam o show do Dead Fish? Existe alguma linha de processo de construção de começo, meio e fim que vocês passam? Como você decide isso? Como você constrói o seu setlist? Como você pensa isso? Assim? Depois de 9 álbuns, a gente tem que ter um setlist básico. Tem que ter músicas que... Satisfaction. Satisfaction. Se você tira Satisfaction, dá merda. Sacou? Então tem algumas coisas que você não pode tirar. E como a gente tem um álbum novo, agora a gente está ensaiando um set e colocando de 5 a 6 músicas novas. Normalmente quando a gente lança o disco, são 5 ou 6 músicas. E como o público do álbum reage? novo. A música nova, assim. Música nova do Dead Fish. Ouve. Vocês tiveram um pouco mais de 200 mil plays semana passada da música que vocês lançaram semana passada, Sem Medo? Não. Quem lembra o nome? Teve Sem Sinal e Sombras da Caverna. Não, foi... Sangue nas Mãos. É isso aí, obrigado. Sangue nas Mãos, obrigado. E aí, toda vez que você lança um som novo, né, vai puxando o som velho e cada música nova faz a galera voltar a ouvir as outras músicas. Isso nas plataformas, né? É, exatamente. Sim. Mas hoje em dia é o consumo, né? Lançou o Dead Fish, onde você vai ouvir? Nas plataformas. Tanto é que vocês mesmos já direcionam, né? Já vai para aquele play para todas as plataformas no mesmo lugar. Escolhe onde você quer dar o play. Onde você quer ir, né? Mas e aí? Aí vocês lançaram a primeira e tem 4 que vocês estão ensaiando para inserir. Como é que vocês vão inserir elas no sentido do público? Vocês estão preparando audiovisual para complementar? Vão lançar lyric o Dead Fish é uma banda de ação, assim. A gente nunca foi muito bom de vídeo. Inclusive tem videoclipes nossos e coisas que a gente fez que eu tenho uma vergonha gigante. Assim. Mas a gente normalmente encaixa em blocos com os tempos mais ou menos parecidos. Tem o bloco um pouco mais lento. Você começa show mais lento ou não o lento chega no meio? Não dá para começar lento. Não dá. O lento chega para a banda respirar. 70% do normalmente, show. Normalmente o show tem 55 a 1h10. E aí lá para os 40 minutos vocês respiram um pouco. Os caras querem, botam uma música mais lenta, ou faz um bloco com uma afinação mais confortável e tal. Aí, ó. Quando vai ser o próximo show em Vitória? Chamem a gente. Por favor, convidem. A gente tocou no Correria tem... menos de um mês. Mês e pouco, né? Mês e pouco. E sempre presente, né? Quantos shows vocês fazem no ano no Espírito Santo? Uns 10, assim, 5? Como é? Chega a ser uns 4. Né? Já foi mais, mas chegam a ser uns 4. Galera, mais alguma coisa? Alguém tem alguma Se tiverem questão? mais alguma pergunta... Então, gente, eu gostaria de pedir... Muito obrigado, cara. Rodrigo, foi fantástico, cara. Obrigado. Massa mesmo. Uma lenda viva da música Espero capixaba. que eu tenha ajudado aí um pouco. Mick Jagger aqui, da música capixaba. Puta que pariu. Nossa. Só faltou fazer o Daciolo aqui. Não. É isso, galera. Agora vai começar o show. Obrigado. Instrumental. Amanhã tem mais. Rodrigo, muito obrigado novamente. Valeu. Mais uma salva de palmas. Valeu a presença de todos vocês. Espero que tenha ajudado. Lenda viva.